Temos projetada a palavra que norteia o nosso ensino. Ela foi lida antes na carta, está na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é o texto bíblico mais doutrinário do Novo Testamento. E o versículo que está em destaque é o versículo das senhas diárias para o dia de hoje, dia 10 de setembro de 2022. Romanos 12, 12. Veja, ele começa com um verbo, alegrai-vos, está no imperativo ético, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa seria só, essa é depois, o nosso monitor lá, o que está manuseando a tela. Depois, mais adiante, eu vou pedir para ele projetar outro texto, bem importante. Mas essa palavra, isso, alegrai-vos, veja, culto de festa, encontro de celebração de festa. Essa é a nossa realidade hoje à noite. Alegrai-vos, né? Agora, a palavra de Deus coloca um motivo da nossa alegria. Alegrai-vos na esperança. Tem que tomar água aqui que está na minha garganta. Alegrai-vos na esperança. Do que trata? O que significa? Qual é o teor? O que se espera? A esperança maior que nós temos é a esperança da volta de Jesus. É essa a esperança. Jesus veio uma vez. Celebramos isso aqui no Brasil, né? Ou se convencionou celebrar essa primeira vinda, né? Dia 25 de dezembro, é o Natal, o nascimento do Salvador. Mas assim como Jesus Cristo veio uma vez, ele virá uma segunda vez. E é isso que o povo de Deus espera, a volta de Jesus. Por que isso é tão importante? Veja a importância dessa esperança, né? A palavra esperança, ela já está, o centro da palavra é também um verbo, é esperar, né? Só que ali já é uma forma adjetivada. Uma esperança ela expressa uma série de coisas, né? Muitos de nós esperamos muita coisa. Eu lembro de uma frase de um professor. A gente vivia num campus, campus formado por vários estudantes, e o professor uma vez disse assim:
alguém orando a Deus, dizia: volta, Senhor Jesus, mas não antes do meu casamento. Então veja, pessoas às vezes têm esperança, né? Ou têm uma expectativa, mas ela faz uma série de classificações, né? Ela elege prioridades. A esperança do cristão, a esperança do cristão, o conteúdo dessa esperança deve abranger a nossa existência de tal maneira que ela se sobressaia. Quando eu disse que a esperança do cristão é a volta de Jesus, o que isso significa? Quando entrei aqui, eu estacionei o carro aqui atrás. Atrás do quê? Do cemitério. Então aqui do lado nós temos um local onde as pessoas estão sepultadas. E a esperança delas não se concretizou. Elas morreram sem ver a esperança. Mas elas continuam esperando. Talvez todos nós também vamos parar nesse estado sem ver a concretização da esperança. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Quando? Nem ele soube dizer, enquanto estava aqui fisicamente entre nós. Mas ele voltará. Não sei se vocês lembram, ou quantos daqui lembram, ou se ligam nessas palavras, quando nesse altar são colocados os elementos da ceia do Senhor, da Santa Ceia, da Eucaristia. São dois elementos que são consagrados, que são distribuídos, né? O pão, que é o corpo de Cristo, e o vinho, o fruto da videira, o suco de uva, que é o sangue de Cristo. E essa combinação desses dois elementos, ali dentro aparece o conteúdo dessa esperança. Jesus Cristo ordenou que a celebração da ceia fosse feita até que Ele volte. Até que Ele volte. Para que lembrássemos disso. Então a igreja, a comunidade, o povo de Deus se nutre da ceia do Senhor. Pois é. Também quando eu estacionei o carro ali atrás, eu quis me dirigir até ao Rio Chave. No Rio Chave a minha intenção era juntar uma pedra, mas vi que tem uma cerca, e antes da cerca tinha choque, né? Foi tu que botou choque lá? Não? Então está perdoado, né? Mas eu procurando, achei uma pedra, e alguém que é entendido em pedra disse: essa pedra estava há muito tempo nesse rio. De fato, isso é uma pedra, né? Não parece. Ela está sem saliência, ela está lisa, né? Por quê? Porque durante muito tempo ela ficou sofrendo fricções na água, rolando, e ficou lisa. Agora, uma curiosidade dessa pedra. Eu não sei quantos de vocês sabem a idade da paróquia de Santa Isabel. Não fica difícil de dizer, está sendo divulgado esse ano. Alguém sabe quantos anos nós temos a paróquia de Santa Isabel? 175 anos a existência. Essa comunidade, ela pertencia à paróquia de Santa Isabel. Tem umas histórias, eu não sei se elas conferem, mas que houve uma dupla de caçadores, né? Quem sabe depois, durante a conversa, a gente possa entrar nos detalhes, amanhã eu retomo. Eles se perderam aqui, né? Nesse local, e pelo que consta, vieram a óbito, morreram, não acharam mais o caminho de volta. Mas essa comunidade cresceu, né? E eu estou aqui, eu até fui investigar isso, eu estou aqui na paróquia, né? Hoje paróquia, em Rancho Queimado, há exatos 22 anos, puxa vida, né? 22 anos, 11 anos morando em Rancho Queimado, e agora 11 anos morando no município vizinho de Angelina. Então, justamente, eu vim para essa cidade, né, de Rancho Queimado, puxa, Nelson, era dia 10, né? Dia 10 de agosto,
eu marquei aqui, Nelson, mas é que essas anotações, elas têm vida própria. Dia 12, mas eu vim dia 10, não dia 9, dia 11. Eu vim dia 11 de agosto de 2000, então dia 11 de agosto agora de 2022, são 22 anos. Mas voltando à pedra, então é uma coisa interessante, a idade. Essa pedra, ela não tem como calcular o tempo em que ela ficou debaixo da água, né? Sofrendo, né? Sendo arrastada. Mas uma curiosidade, se eu pegasse uma marreta, tu tem marreta lá na tua loja para vender? Tem. Uma marreta, e eu teria que procurar outro espaço, quebrasse essa pedra, apesar de ela estar 175 anos, no mínimo, debaixo da água, no seu interior ela estaria seca. Seca. Por quê? Porque não entra nada. Ela é dura. Ela é impermeável. Pois é. Por isso é importante que a gente, como comunidade, tenha um coração aberto para Deus, para a voz de Deus, para a palavra de Deus, nutrindo a nossa fé e a nossa esperança. Alegrai-vos na esperança. Apesar da gente viver, né, essa pedra ela foi se chocando, né, apesar de vivermos num mundo bagunçado, num mundo complexo, num mundo cheio de dores, num mundo de injustiças, sofrimento. Eu vinha pensando nesses 22 anos que eu estou aqui. Teve um momento em que o meu superior, né, em alguns lugares, na Igreja Católica Apostólica Romana, é o bispo, né, depois o arcebispo, no nosso caso é o pastor sinodal. Ele um dia veio de Florianópolis, a Rancho Queimado, e perguntou, meio acompanhado do seu vice, Ademir, pastor Ademir, o que está acontecendo em Rancho Queimado? Por que é que nós temos tantas tragédias em Rancho Queimado? E houveram muitas tragédias, coisas muito tristes, muito tristes. Talvez se a gente for lembrar, né? Eu não gostaria de citar aqui, mas eu durante o exercício de preparação dessa palavra, eu lembrei de situações muito, muito tristes. Crianças, jovens, esposos, né? Pessoas na flor da idade, pessoas de mais idade, vieram a óbito, faleceram. O rompimento, né? a dureza, né? Da vida, o sofrimento. Nesse mundo tão bagunçado, tanta dor. Nesse mundo Deus entrou. Deus entrou. E Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer caminhar conosco. Ele quer partilhar da nossa dor. Ele quer tomar sobre seus ombros o nosso sofrimento. Às vezes perguntamos por que é que eu sofro tanto. Talvez você se pergunte, ou já se fez essa pergunta. Eu ontem à tarde eu estava, tomara que o médico que trata dos meus problemas não me ouça, e nem minha esposa, e nem meus filhos, porque vocês não falam nada, ninguém comenta. Eu estava com uma latinha de ureia, né? Jogando ureia nas minhas plantas lá, e chegou num espaço que eu não posso fazer a manutenção, vocês não me ajudam, né? Só pedi. E aí eu me embaracei lá com, chama de samambaia, mas é feito, negócio comprido, uns 3 metros de altura, ele estava no chão, eu me embaracei. Oh Deus, que sofrimento, eu tudo suado, banhado, cansado, não podia, né? Já não podia carregar mais, que sofrimento. Eu meio que, eu vou falar uma coisa errada, eu fiz errado. Disse, Deus, para que tanta angústia, tanto sofrimento, tanta tortura? Para que isso? Para que isso, Senhor? Por que tu permites isso? Né? Depois, 3 passos adiante, disse, perdoa, Senhor, não tem direito, nós não temos o direito de criticar Deus, ou de abrir a boca contra Deus, porque nós somos os responsáveis pelo sofrimento de Deus. Ele foi para a cruz por tua e por minha causa. Ele deu a vida por você e por mim, para te resgatar e para me resgatar. Porque Ele quer entrar na nossa vida, no nosso coração. Ele veio para salvar toda a humanidade, o mundo inteiro. Mas quantos querem isso? Quantos abrem o seu coração? Como é duro o coração da gente. Não abre para nada. Deixa eu dizer umas frases aqui, ó, de um tal de Nietzsche. O Frederico Nietzsche.
Não sei se vocês já ouviram falar do Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo. Nietzsche decretou a morte de Deus. Ele disse: Deus está morto. Deus não se importa com o sofrimento de ninguém. Deus não dá a mínima. Ele decretou a morte de Deus. Veja o que Nietzsche escreveu sobre Deus. Eu vou ler 3 frases. Nietzsche escreveu a primeira frase, uma frase um pouco mais longa. Ele diz assim: se fosse preciso provar a existência de Deus nos cristãos, vou repetir, se fosse preciso provar a existência do Deus dos cristãos, então devemos ser ainda menos capazes de acreditar nele. Veja, nós não precisamos provar a existência de Deus. É o que Nietzsche disse. Se fosse necessário, pois aí mesmo que eu não vou acreditar. Olha, o coração como é tudo. Nietzsche descreveu bem isso. Nietzsche não acreditava, ele: Deus está morto. Ele morreu faz tempo. Veja agora a segunda frase de Nietzsche. A segunda frase ela é mais impactante ainda. Presta atenção, abre o teu coração. É a nossa preferência que decide contra o cristianismo e não os argumentos. É a nossa preferência que se decide contra Deus, contra Cristo, e não os argumentos. Então, quando alguém se blinda, quando alguém se bloqueia, quando alguém se torna hermético, quando alguém se fecha para Deus, é uma decisão da pessoa. E nada tem a ver com os argumentos, com o raciocínio, com a lógica, com a razão. E veja a última frase de Nietzsche. Ele diz assim: a descrença está baseada na vontade e não no intelecto. Bom, a descrença está baseada na vontade e não no intelecto. Pois é isso. Essa é a descrição da nossa realidade. Por favor, não seja assim, que nem essa pedra. Abra o teu coração para Deus, para Jesus, para a vida. Ele veio trazer vida em meio ao nosso sofrimento, em meio ao sofrimento que nós causamos a Ele. Ele veio para que tenhamos vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tem um outro texto lá no Evangelho de Mateus. Ele diz assim: Jesus olha para Jerusalém e chora. Eu costumo repetir esse texto. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Olha o que diz Nietzsche: é a nossa vontade que se decide contra Deus, e não os argumentos. É a nossa vontade, são nossas escolhas. Por quê? Porque nosso coração é assim, infelizmente. Mas não deve ser assim, não precisa continuar assim. Nós podemos reverter o quadro, abrindo nosso coração, abrindo a nossa alma, abrindo nossa mente, abrindo-nos para Deus, para permitir, né? Ali vem agora as partes que eu ainda quero encerrar com isso. Sede pacientes na tribulação. Muitas vezes a dor, o sofrimento, a angústia nos aproxima mais de Deus, em muitos casos, na maioria dos casos, porque nos faz buscar algo, forças, né? Algo a mais, além de nossas forças. Não tem mais nada para fazer, não conseguimos mais fazer nada. Aí buscamos na transcendência, buscamos em Deus. É o lugar certo, é o que Deus espera. Ele está lá esperando de braços abertos. Ele não invade a nossa vida, Ele não arromba o nosso coração, Ele não pega a marreta que o Vilmar tem para vender na loja, para quebrar o nosso coração com a base de porrada, de chute, de pancada. Mas Ele permite o sofrimento, Ele permite que a gente veja a existência, os limites da nossa existência, né? Dentro do tempo. Somos temporários, não somos aqui permanentes, não temos aqui morada definitiva, somos passageiros, peregrinos, e caminhamos para lá. Perseverai na oração, buscar Deus em oração. Eu não sei orar. Ótimo, isso é uma oração. Vá para Deus, diga: Deus, eu não sei orar. A Bíblia diz: o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito nos assiste com gemidos. Ele
ele traduz a nossa oração para Deus. Apenas abra a boca, expresse a Deus o que você sente, o que vai no teu coração. E Ele trará alívio, trará esperança. Também a ceia do Senhor é um elemento palpável para sentir, degustar seu sangue e seu corpo por amor a nós. Ele sofreu, nos resgatando do nosso procedimento estranho, errado, contrário à sua vontade. Perseverai na oração. Algumas pessoas até acham, eu tenho essa roupa preta aqui, alguns eram porque ela faz parte da liturgia, mas algumas pessoas costumam classificar o padre, o pastor, o diácono, o presbítero como uma classificação mais elevada. Alguém que sabe orar, alguém que sabe se expressar, alguém que sabe traduzir de maneira mais clara, se expressar bem, divulgar, explicar a palavra de Deus de uma maneira mais... ok, tudo certo. Agora veja o que Jesus fez. Não sei se lembram, mas Jesus cultivava amizades enquanto estava nessa vida. E ele tinha uma família, eram 2 irmãs e um irmão, a Maria, a Marta e o Lázaro. O Lázaro era uma pessoa simples, a Marta e a Maria eram do lar, né? Hoje eu tenho até que cuidar, porque se alguém disser que é do lar, estava ofendendo. Eram pessoas humildes, sem nenhuma projeção na sociedade, mas tinham uma amizade com Jesus. Veja, o Lázaro não era um sacerdote, não era um levita, não era um saduceu, não era um fariseu, um homem simples, mas a quem Jesus amava com um amor divino, espetacular, formidável. Quando Lázaro adoeceu e quando ele finalmente veio ao óbito, Jesus não estava ali, estava distante. E aí comunicaram a Jesus: Lázaro está morto. E Jesus disse: eu vou lá. Mas ele está morto, Jesus. Vou lá. A Bíblia diz que o versículo mais curto da Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus chorou. Ele chorou por esse homem, um homem que cultivava a intimidade com ele, com quem Jesus tinha prazer e alegria em compartilhar as coisas da vida. Você pode ser como um Lázaro, não precisa ser um pastor, um padre, um sacerdote, qualquer coisa, pessoa simples, normal, viver a vida simples, na simplicidade, cultivar essa relação com Deus, perseverar na oração, buscar a Deus em oração. Não precisa fazer orações longas, a Bíblia até critica isso, né? Não é necessário. Orações simples, né? Palavra do coração, oração é o falar o que está no coração. Alimenta a esperança, alegrai-vos na esperança. Temos aí motivo para a festa, aqui na comunidade de Rio Chave nessa noite. Eu queria estimular isso e trazer à nossa memória os motivos de celebrarmos. Não é para arrecadar fundos, isso é consequência, mas é para lembrar e destacar essa dimensão, essa realidade, de que somos uma comunidade, que somos homens e mulheres, que somos um povo que tem esperança e que se nutre dessa esperança, da palavra de Deus revelada a nós, que fala do amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você somos pecadores e precisamos da graça de Deus, mas Cristo morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, e agora você e eu precisamos recebê-lo, abrir nosso coração, não ser que nem essa pedra, mas permitir que Deus entre, né? Ele diz lá em João 1,12: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Alegrar-se nessa esperança. E finalmente, em João 6,47, Jesus diz: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, ainda que passe um tempo ali, mas tem a vida eterna. Tempo presente do verbo, tem a vida eterna, já agora, porque crê. Porque a morte, ela é o fim do tempo, não existe mais tempo ali, para quem morreu, acabou o tempo como nós o conhecemos cronologicamente, 5 para 7, né? Está na hora de terminar. Que Deus abençoe essa palavra em cada coração, que possamos nos alegrar nessa noite, pensando nisso, nessa esperança
que você e eu temos, que nós como povo de Deus temos, essa oferta que Deus faz, e que Ele deseja estar em nosso coração, não seja que nem essa pedra. Lembra dessa pedra, né? Não seja assim, por favor. Né? Lá no Antigo Testamento, no Salmo, Deus também diz, o Espírito diz, Ele diz o que não é para ser, veja como diz lá, não sejais como a mula, nem como o cavalo, que se dominam com cabrestos. Não seja assim. Então não seja duro também como essa pedra, né? Não seja assim, mas seja maleável, permita que Deus faça parte da tua existência. Então tem esperança, alegrar-se na esperança, que Deus esteja na tua vida, que você tenha essa alegria, não porque você tem dinheiro, saúde, é jovem, tem tudo, conforto, não, porque você tem o melhor, você tem Jesus, você tem a salvação. Eu disse para o pastor Euclides, eu vou trabalhar o tema da salvação no sábado e no domingo. Amanhã nós vamos continuar, amanhã tem uma coisa muito interessante, muito importante, mas deixa para amanhã. Eu espero vocês de volta, vocês vão se surpreender o que eu vou fazer amanhã. Também é um exemplo, tá? Vai ser para levar para o coração, levar para a vida. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus nos conceda essa graça de termos em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, essa esperança, essa paciência na tribulação e essa perseverança em oração. Amém.